consórcio Maior Empregabilidade reúne 13 instituições de ensino superior e a Fórum Estudante e resulta da vontade expressa das instituições de cooperar. Cooperar para perceber melhor os desafios da empregabilidade dos jovens diplomados do ensino superior, cooperar para partilhar experiências, para partilhar boas práticas, cooperar para conhecer melhor a realidade. E também cooperar para desenvolver novas iniciativas que possam apoiar cada uma destas instituições, universidades e institutos politécnicos, públicos e privados, que possam apoiar estas instituições a desenvolverem ferramentas que possam estar ao serviço dos jovens e da sociedade no seu todo na promoção da empregabilidade. É um estudo muito importante na medida em que ele permite que toda a reflexão sobre o ajustamento entre aquelas que são as competências desenvolvidas ao nível das políticas públicas de educação e formação possam estar mais ajustadas àquelas que são as competências exigidas, requeridas pela sociedade e pelo mercado de trabalho e pelas empresas. Este estudo permite-nos perceber e confirmar algumas tendências que já estavam relativamente assentes, as tendências do ponto de vista das qualificações e das competências necessárias no futuro. Isto é, permite que do ponto de vista não só da definição das políticas públicas, responsabilidade do Estado em particular, como também no quadro da sua execução, e aí a particularidade é que a responsabilidade já não é apenas do Estado, mas é também de um conjunto de atores sociais e económicos, alinhar essas políticas com as necessidades, alinhá-los com as tendências do mercado de trabalho e com as necessidades da economia. Este estudo dá, obviamente, um excelente contributo para esta matéria. Um estudo que procura identificar quais são exatamente as competências mais requeridas pelos empregadores, quais são aquelas que os diplomados estão em condições de oferecer aos empregadores, é muito útil para que as políticas públicas possam organizar-se em termos da informação recolhida e conseguir que esta ligação entre a produção científica, técnica e metodológica das universidades se adeque o mais possível às necessidades das empresas. No contexto atual, perceber as relações entre a vida académica, a formação e o mundo do trabalho são absolutamente decisivas para promover a empregabilidade dos jovens. E esse é um desafio fundamental. E é um desafio também muito importante para as instituições de ensino superior. Daí o Politécnico do Porto de se ter envolvido neste estudo, envolver-se e estar muito atento às suas conclusões, porque creio que elas serão importantes na definição das políticas do Politécnico do Porto para esta questão da empregabilidade. In the European discussion, one of the things we lack are considerable data. Europe-wide, but of course national data, like the ones now in the study, are very important for that. Of course, it confirms many things that were already known by people, but because they have the data and have data from both employers, graduates, students, that's important to prove, yes, these are the problems, these are the perceptions, and now, next step, what can we do about it? O estudo Preparados para Trabalhar é um dos produtos desenvolvidos no âmbito do consórcio Maior Empregabilidade com o apoio do POAT. Foi um estudo da autoria da professora Diana Aguiar e da professora Ana Paula Marques. São duas autoras com credenciais comprovadas, conhecedoras deste tema e que desenvolveram um trabalho muitíssimo importante. Como é que os empregadores, por um lado, e os diplomados, por outro, interpretam a relevância das competências transversais, das famosas soft skills que tanto ouvimos falar, na inserção no mercado de trabalho. É um estudo único, em termos científicos muito robustos, estamos a falar de um número de inquéritos acima dos 6.000 para diplomados, 700 inquéritos a empregadores e, portanto, um estudo muito robusto que nos traz informação muito útil para todas as instituições que participaram neste consórcio e para a comunidade em geral, porque neste tempo onde o desemprego jovem é tão relevante, importa conhecer melhor que respostas podemos desenvolver para contrariar essa realidade. Posso dizer que se foram muitos os resultados, e se há um a destacar, penso que o principal será o facto de
no início, portanto, o próprio nome do estudo é com uma interrogação que começa, preparados para trabalhar, e a conclusão é preparados para trabalhar com um ponto final. Podemos dizer, e foi aqui no seminário hoje da apresentação do estudo, bem elucidada a ideia de que a formação académica é de facto central e continua a ser aquilo que depois também, por parte dos diplomados, muito destacada, uma porta de entrada fundamental, um recurso sem o qual, se não garante um emprego, estigmatiza quem não tem. A segunda ideia é, de facto, a importância das competências transversais, e o que acontece é que, de facto, as competências transversais têm aqui, quer na perspectiva dos diplomados, quer na perspectiva dos empregadores, um potencial importantíssimo de preparação, mas não seja de antecipação em função de alguns contextos de emprego importantes a serem sinalizados, quer depois, no que diz respeito aos empregadores, sobretudo no que diz respeito àquilo que eles entendem que, na perspectiva deles, como é óbvio, deverá ser feito do ponto de vista do trabalho junto dos diplomados. Um dos dados que mais nos impressionou foi o facto de percebermos que os nossos alunos efetivamente estão alinhados com aquilo que os empregadores procuram como competências base e competências primordiais para os próximos 5 anos para o acesso ao mercado de trabalho. E isso impressionou-nos porque temos a clara noção que os nossos alunos, de certa forma, conseguem compreender aquilo que o mercado espera deles, e também nos impressiona saber quais são as competências que de facto os empregadores procuram para podermos ajudar os nossos alunos e prepará-los de uma forma muito mais objetiva e mais direcionada para fazer face a essas necessidades. Destacaria a questão dos estágios curriculares e extracurriculares, em que daquilo que foram opiniões e do resultado do cruzamento de dados foram sempre destacados como um elemento muito importante, um elemento que aumenta o grau de confiança dos diplomados, um elemento que também os empregadores podem de facto participar nessa construção, e é algo que nos faz construir exatamente sobre a imaturidade profissional, sobre a imaturidade comportamental dos alunos, e acho que aí podemos de facto contribuir, no fundo, contribuir e fazer o nosso melhor. Nós destacamos fundamentalmente a criatividade e a inovação, que é algo que, por exemplo, enquanto professora e o meu colega está na mesma situação, nós dificilmente fomentamos, porque cada vez mais damos tarefas muito estruturadas e muito orientadas mesmo para a tarefa aos nossos estudantes. Portanto, entendemos que de facto é uma competência que não é valorizada pela generalidade das formações iniciais, mas ela aparece como valorizada quer pelos diplomados, quer pelos empregadores. Para mim, fundamentalmente, a própria prática em si, ou seja, nós construímos um instrumento de recolha de dados, que para nós foi extremamente importante, e com esse instrumento de recolha de dados permitiu-nos conhecer de facto aquilo que foi a opinião e as propostas de melhoria, não só dos diplomados, como também das entidades empregadoras, no que nos dizia respeito àquilo que eram as competências transversais, que porventura nós não valorizamos tanto quanto elas merecem no currículo dos alunos. Isso para nós é um dado fundamental. A convergência de opiniões entre os empregadores e os estudantes em relação às competências e àquilo que é necessário cada um deles achar que é importante neste futuro de empregabilidade. Isso é engraçado porque bate muito certo e é sinal que estão em sintonia. Não é habitual em Portugal trabalhar de uma forma colaborativa. Creio que é mesmo um grande desafio que temos enquanto país, enquanto instituições, é a capacidade de desenvolver esse espírito de colaboração e de cooperação em torno de temas de interesse comum. Por isso o consórcio Maior Empregabilidade foi tão importante. É uma iniciativa pioneira que vai continuar para 2015 e 2016, em que instituições livremente, quer institutos politécnicos, quer universidades, e também a Fórum Estudante, decidiram cooperar para poder encontrar melhores respostas para a empregabilidade dos jovens a quando da sua inserção no mercado de trabalho. Foi uma experiência excelente, uma partilha de facto de práticas que são levadas a cabo por parte das diferentes instituições que integram o consórcio, com uma dinamização espetacular por parte do Dr. Rui Marques, e que permitiu-nos tomar consciência do muito que fazíamos e do muito que é feito na generalidade das instituições e do que podemos aprender, digamos, com o conhecimento do que essas instituições fazem. Eu pessoalmente adorei. Fiquei um bocadinho receosa no início, mas depois das reuniões que tivemos com as autoras do estudo,
Nós fomos dando os nossos contributos, fazendo as nossas sugestões e eu acho que foi muito importante o Politécnico participar. Foi de facto uma experiência muito enriquecedora, foi bastante importante para nós, porque envolvemos também a participação de empregadores e diplomados e, portanto, foi de facto uma experiência com resultados bastante positivos. Acho que foi uma experiência muito enriquecedora e que resultou exatamente neste estudo, que acho que foi um estudo extremamente importante, não só para cada instituição em particular, mas também a nível nacional, e toda esta cooperação de todos nós que realmente resultou nesta possibilidade de estarmos hoje aqui. Acho que estamos todos de parabéns. Destacaria aqui aquilo que não aparece escrito em lado nenhum, que é o ambiente que se cria, e neste caso eu acho que todas as instituições realmente formaram um grupo e que sentimos que tínhamos como comum uma missão. É uma experiência muito positiva e riquíssima, porque na prática é juntar um conjunto vasto de instituições de ensino superior e colocar estas instituições e pessoas que trabalham nestas áreas ligadas com a empregabilidade a trabalhar em conjunto, acho que foi um trabalho notável. Foi um trabalho notável que foi promovido pela Fórum Estudante e o balanço é claramente positivo e penso que eu diria que é uma primeira etapa de um caminho que eu antevejo com várias etapas e, portanto, que eu antevejo que irá prosseguir nos próximos anos.